Seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais um episódio para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Aqui o nosso propósito é trazer para você informação de qualidade. Nem pense em sair daí. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas, nem sempre boas. Então o nosso propósito é trazer para você informação boa em saúde. Como a gente faz isso? Através de profissionais, através de autoridades em cada um dos assuntos que a gente traz aqui. Para que a gente possa continuar levando a você informação boa, siga-nos nas redes sociais, se inscreva no YouTube, divulgue, compartilhe Pod Doutor. Quem compartilha Pod Doutor espalha a saúde. Hoje a gente tem a honra de receber aqui Dr. Rodrigo Pastore, ortopedista, médico do esporte, atende em seu consultório que está aí na descrição. Grandes hospitais, como o Hospital São Luís. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Vamos dividir informação. Muito obrigado, Rodrigo. Pô, eu que agradeço aqui o convite. É uma honra estar aqui nessa mesa, conversar com vocês. E vamos aí, falar bastante informação com qualidade. Vamos embora. Bom, seja bem-vindo novamente. Doutor Rodrigo, hoje nós falaremos sobre treino, suplementação. Assunto incrível. Assunto incrível, que está em alta anabolizante. Aliás, a gente fala sobre isso todos os episódios, independente da especialidade, desde ginecologia, oncologia, cirurgia plástica, exercício está envolvido em tudo. Então, hoje vamos caprichar, extrair o maior número de informações possíveis do Dr. Rodrigo, que, aliás, além de ortopedista e médico do esporte, também é atleta, também pratica, então vai falar aquilo que faz parte da vida dele e da profissão, certo? Exatamente. Benefícios do exercício físico, de musculação, de corrida. O que você tem para nos dizer sobre isso? Bom, acho que hoje em dia, cada vez mais em alta exercício físico, a vida saudável, acho que dentro da medicina a maior prevenção e o maior remédio é a vida saudável, né? Então, nesses últimos anos, todo mundo entendeu que precisa praticar atividade física, precisa comer bem. Até nos últimos 3 anos da pandemia, tal, o pessoal entendeu que precisa ter uma saúde forte através de exercício para ficar forte, para não ter nenhum tipo de doença, né? Se prevenir. E muito em alta, você vê o pessoal cada vez mais andando de bicicleta, indo para academia, correndo, né? É importantíssimo, é fundamental. Eu fico feliz que as pessoas finalmente entenderam isso, né? Mas assim, o exercício tem que ser uma coisa organizada, né? Não adianta você acordar um belo dia e falar assim, olha, agora eu vou treinar, né? Como que eu faço para levantar os pesos, né? Ou vou sair correndo por aí, né? Exato. Vai dar ruim. Esse era o eu de há 17 anos atrás, quando eu comecei a treinar naquela academia com os pesos mais velhos do que eu. Pegava, começava a exercitar, não sabia o que estava fazendo, mas sabia que queria um caminho, né? E hoje em dia eu vejo que é muito mais complexa a coisa, né? Então, anda junto, a dieta, o descanso, um treino monitorado, bem feito, dentro das suas variáveis. Aquilo que a gente pode mexer para ficar mais forte, para emagrecer, para mudar o estímulo de treino, né? Então, é uma coisa que parece simples, né? Você entrar na academia ou você correr assim e tal. Não é tão simples assim. Com tem certeza. Muita coisa para até dar certo, e né? tem uma coisa também para a gente introduzir, começar o assunto que é bem interessante, que você deve ter visto e você que tá aí, também tá aí, viu nos últimos anos. Hoje você tem academias, não sei se vocês concordam comigo, imagino que sim, de todos os tipos. Você pode ter uma academia de preço altíssimo, né? Sei lá, que chegaria a academias de 4 dígitos de mensalidade. Para quem pode, ótimo, cada um sabe o tamanho do seu bolso, ok? E também tem academias de valores de 2 dígitos, às vezes, por mês, que quase todo mundo, ou pelo menos, acho que todo mundo que está trabalhando, que tem uma renda, pelo menos que está empregado, conseguiria... Tem condição de fazer isso. E essas estão em todas as esquinas, né? Acho que pode até falar o nome aqui, uma Smart Fit, uma Blue Fit, e elas são mais que suficientes para atenderem essa demanda que nós vamos conversar aqui hoje, que é o benefício do exercício físico. Só para fazer esse preâmbulo. E outra coisa, mais 2 mitos, mais 2 coisas. Assim. Uma, idade, não tem idade. Se você começar com mais cedo, quanto mais cedo melhor, claro, mas se você começar com 40, 50, 60 anos, vai ter benefícios também. Depois o Dr. Rodrigo vai confirmar isso ou não. E também em relação à eficiência ou a quanto você vai poder fazer.
cada um também vai ter o seu benefício. Eu, por exemplo, sou maior, mais pesado, mais gordinho, mas faço meus treinos também e tenho o mesmo benefício. Óbvio que eu estou acima do peso e preciso também cuidar disso, é outro assunto, mas mesmo você que está acima do peso, é muito melhor você ser acima do peso, não sedentário, praticante de exercícios regularmente, do que ser um magrinho sedentário. Correto isso? Sim, tem que fazer exercício. Dito isso, vamos lá agora continuar nos seus questionamentos. O benefício, se a gente fosse elencar alguns benefícios do exercício físico. Aliás, exercício e atividade física, principal diferença. Então vamos lá. Uma atividade física é tudo que você vai fazer que vai te deixar em movimento, né? Então, você mexer o braço é uma atividade, você andar até o banheiro é uma atividade, você está colocando o seu corpo em movimento. Subir escada, andar, tá, ok, tudo isso física. É uma atividade. Quando a gente fala do exercício, então, com um conjunto de atividades físicas pré-determinadas que a gente vai fazer num período de tempo ali. Então, uma corrida de 30 minutos, um exercício na sala de musculação, uma natação, um futebol, isso é um exercício físico, algo pré-determinado, estabelecido, que você vai fazer durante o período de tempo. Esses benefícios, aliás, quais são os principais benefícios? Peraí, vamos voltar nessa pergunta que é boa demais. Atividade física, então, é diferente de exercício. Então, você que trabalha numa empresa, por exemplo, e faz alguma movimentação, vamos supor, de carga, isso não é um exercício. Isso é uma atividade. É uma atividade física. O exercício é uma atividade física organizada, que tem um período de tempo, que vai te causar no seu corpo mudanças como taquicardia, vai te trazer benefícios reais do assunto que nós estamos falando aqui. Isso, exatamente. E é muito comum, eu pego no consultório, pergunto pro paciente, você faz algum exercício? Faço assim. Isso que eu tô falando. Isso. Não podemos confundir, ouve isso. Falo assim, eu faço assim, faz o que eu faço caminhada. Como que é caminhada? Vou até o ponto de ônibus, eu ando bastante no trabalho e tal, isso daí vale? Eu falo, olha, veja bem, não, por mais estar gastando melhor energia... que nada, né? Mas... É melhor que nada. Por mais você tá gastando energia e tal, não é um exercício, é uma coisa predeterminada ali, né? Você tá andando 2 minutos, aí depois anda 3, 4, descansa, não é um exercício, você... Até pelos benefícios que você falou ali, tipo, mexe a parte cardiovascular, taquicardia, trabalha a musculatura, parte respiratória, você não tem essa dinâmica ali de você aumentar muito, levar a picos, enfim, dar os benefícios do exercício em si. Exatamente. Tem aquela definição de sedentarismo, né, atual, que é assim, o mínimo de exercício que você deve fazer por semana para não ser considerado como um sedentário são 150 minutos por semana. Isso, uma atividade moderada. Uma atividade moderada, isso. E não se você fizer 150 minutos de caminhada forte, né? Mas são 150 minutos. Você pode dividir em 3 treinos de 50, em 5 de 30, mas tem que ser 150 minutos para cima. Para você, abaixo disso, a definição hoje te enquadraria como sedentário, como certo? Sedentarismo, então, exatamente. É legal que você ande para desça um ponto antes, suba a escada, tudo isso ajuda, mas faz essa conta dos minutos, 150 minutos por semana. Esse é o número que te coloca como realmente um não sedentário. Exatamente. Beleza. Os benefícios, então, que a gente estava falando, quais são os principais? Não do exercício, não da atividade, sim do exercício físico. Vamos lá. Então, do ponto de vista da musculatura, você acaba prevenindo artrose, né? Tendinites, quanto mais você fortalece a musculatura, você tira a carga, tira a função de uma articulação ou de um tendão, né? Então, quanto menos solicitado, menos chance de dar problema. Você tem um músculo que vai te ajudar na movimentação, né? Que vai ficar a carga para ele. Então, você previne essas doenças, né? A parte que trabalha a parte cardiovascular, né? Então, peraí, na articulação, ele tira o compromisso da articulação, um pouco desse compromisso, isso. E aí consegue reduzir o dano. Que a gente falou até outro capítulo sobre artrose, por exemplo, tendência. Então, reduza a chance dessa pessoa desenvolver. Uma coisa é essa. Isso. A parte do coração também, se trabalha a musculatura cardíaca, se torna o coração mais eficiente, né? Então, ele vai fazer o trabalho dele de circular o sangue com menos batidas, né? Como assim? Como assim? O coração é treinável? É treinável. Olha que ele legal. É treinável, benefício. O coração é treinável. Isso. E acontece alguma alteração anatômica no coração quando a pessoa treina mais? Você fortalece a musculatura ali do coração. O coração é um músculo também, Então, a partir do treino, você fortalece essa musculatura, ele
torna-se mais eficiente, gasta menos energia. Então a bomba cardíaca, ela bate menos com a mesma circulação do sangue. Isso. Portanto, mais eficiente. Isso. São benefícios, até o próprio benefício estético, né? Você emagrece, você fica mais forte, você fica bem consigo mesmo. Claro, evita depressão, por exemplo, em alguns casos, qualidade de vida boa, etc. Perfeito. Isso, tudo fica isso. bem com você mesmo, né? Isso aumenta também a parte do seu sistema imunológico, né? Com o corpo mais forte, suas defesas ficam mais fortes também, né? Então diminui o risco de você ter doenças simples, tipo gripe, essas coisinhas assim. Até aumenta a disposição, né? Quando você pega essa mentalidade saudável ali de fazer exercício, você é uma pessoa mais disposta, né? Então é importante, tudo isso muda tanto a parte física quanto mental. Então é importantíssimo. Sensacional. Aí você estava falando do suporte que a pessoa deve ter. Claro, vamos pensar nas condições de cada pessoa, óbvio. Mas assim, a pessoa quer começar a treinar. Qual o caminho? Porque assim, na verdade, né, Rodrigo? O Brasil tem uma quantidade muito pequena de pessoas que treinam ainda. É um país, me corrija se eu estiver errado, mas que a quantidade de sedentários... O mundo ainda tem muito sedentário. O mundo é completamente sedentário e aumenta cada vez mais. E está aumentando? Aumenta, a parte eu de não sabia. Obesidade, sedentário. Eu achava que o sedentário estivesse diminuindo, está aumentando. Tá aumentando. Então esse é um dado importante. Então tem muita coisa a se trabalhar e trazer para dentro dessa qualidade sedentário, de vida. Não, desculpa, obesidade. Obesidade. Se pegar dos anos para frente, ela aumenta. Tá, mas sedentário talvez esteja caminhando parecido, né? Ou talvez estável. Deve estar estável. Né? Mas ideal seria que diminuísse muito. Sim. No Brasil... Ideal é todo mundo fazer. No meu mundo, todo mundo fazer. Exatamente. E na sua prática, então? Como eu falei, a pessoa então vai começar, na prática sua que está aí, você vai começar um exercício, o que a pessoa deve procurar? Resumidamente, e de maneira simples, né? Claro que vamos depois falar dos casos graves, onde tem que ter uma ação de um médico ou de um fisioterapeuta. Qual o mínimo assim que a pessoa deve... Como ela pode começar da maneira menos burocrática possível? Bom, vamos lá. Então eu penso assim, o principal é a pessoa querer. Sem entender que você vai ter que mudar o seu estilo de vida, que você vai se predispor a fazer alguma coisa ali, seja emagrecer, ou ficar mais forte e tal, você tem que ter a mentalidade que o que você está fazendo hoje, você vai ter que mudar e você está disposto a comprar essa briga. Esse é o principal, quando você está com a cabeça feita, você... Esse passo, ele é fundamental, concordo plenamente. Fundamental. Porque é igual parar de fumar, por exemplo. Se você não falar, não, quero parar, é impossível, né? Então, exato, quero fazer da minha vida agora uma vida não sedentária. Então, esse é o primeiro passo. E se não parte de você, dificilmente alguém chavinha. de fora vem falar, você fala assim, beleza, tá, tem que emagrecer, não, tá legal. Na hora que você vê, fala assim, eu preciso, eu vou. Aí você vai pra frente. Então esse é um passo fundamental. É isso. Fundamental você ter a regulação do sono, né? Até antes do treino. Tudo isso antes de falar o que vai treinar. Né? Você tem que ter uma base forte, eu penso assim. Claro. Saber que tem que descansar bem, quer descansar até noites com sono de qualidade, aquele que você não levanta diversas vezes à noite, né? Dorme uma quantidade adequada de horas, entre 6 a 8 horas, que acorda descansado, que é fundamental pro exercício, para você recuperar, pra você até emagrecer ou ganhar massa muscular. Ter uma dieta alinhada com aquilo que você quer fazer, né? Então, você quer emagrecer, não adianta você comer uma feijoada, tá comendo hambúrguer no final de semana, durante a semana tal, muita caloria. Mesmo que você treine muito. Exatamente. Tem que ter uma dieta alinhada com aquilo que você quer. Da mesma forma, o camarada quer ficar mais forte, ele tem que comer bem, né? Então, tem que ter esse alicerce ali. Depois, o próprio treino. Saber como que você vai treinar, ter o profissional ali para te indicar, para te mostrar os caminhos, né? Esse é o mundo ideal. Depois começa a pensar em suplementação, isso que eu ia perguntar. E outras coisas. Quando você disse comer bem ou não comer feijoada, o que é comer bem e o que é o impacto de uma feijoada ou um hambúrguer? E não pode nunca comer um hambúrguer, vamos lá. Não tô falando de mim, agora eu tô falando uma pergunta por todos. Sim. Né? Então, assim, você tem que ter um objetivo claro. Então, comer bem é uma dieta calculada. Então, se você quer emagrecer, você tem que ter um déficit calórico, ou seja, você tem que comer menos daquilo que você gasta no dia a dia, somando o exercício, né? Para você poder perder a gordura. Então, esse é o comer bem, que vai entrar com uma dieta equilibrada, carboidrato, proteína, vegetais, enfim. Tem que ser a base da sua dieta. Então, uma dieta calculada, proporcional, no caso, nutricionista, né?
Então, dentro da dieta, dentro do processo ali, você pode dar uma escapada, tipo, ocasionalmente, ter uma refeição livre e tudo bem. Você não pode tornar isso como uma regra ali. Então, vou fazer de segunda a sexta-feira, que a gente vê muita gente com essa cabeça ainda, né? Fazer a dieta de segunda a sexta-feira... Final de semana eu vou arrebentar. Vai arrebentar, exatamente. Não pode ter esse pensamento. Mas, porque se ele comer 1.000 calorias de segunda a sexta, ele pode chegar no sábado e domingo, só no sábado e domingo comer 10.000. Exato. Na semana somou 15.000. Tudo que você perdeu... E foi tudo por água abaixo. Que tudo... na média deu 2.000 por dia, 2.500 e não teve déficit. Exatamente. Tudo aquilo que você perdeu durante a semana, você super compensou no final de semana, não dá. Mas você tá fazendo uma coisinha certa. Ele, tô um tempão fazendo minha dieta e tal. Hoje eu vou me dar o luxo de comer um lanche e tal. Como? Vai impactar na dieta? Não. Você está fazendo por um certo período de tempo as coisas certas. Quero comer uma feijoada hoje, tomar uma cervejinha. Tá bom, não tem problema. Você não vai acordar amanhã 5 quilos mais gordo. Não vai acontecer pergunta, isso. Mas quando eu posso fazer? De quanto em quanto tempo? Acho que não tem uma resposta. Não tem uma resposta, cada um é cada um. Além disso, depende de quanto você também se dedicou nos outros dias, né? Exatamente, o conjunto da obra, né? Isso aí. Porque ao final o que vale é o todo o prazo. Não adianta você fazer uma dieta de uma semana e depois nos outros 3 dias super compensar, que nem você falou, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo, tem que ter o equilíbrio. Como tudo na vida, você tem que ter o equilíbrio, né? Claro. Então, a dieta não é diferente, tem que acertar muito mais aquilo que você errar, e vai errar, e tá tudo bem, ninguém aqui é atleta, né? A gente vai sempre tentar fazer o mais correto, e se tiver uma escapada ou outra, durante a semana compensa e tá tudo certo. E essa dieta é calculada com o profissional. Com o profissional. Não eu mesmo calcular, ou a própria pessoa. Por mais que você possa entender que, se eu comer salada, se eu não comer fritura, se eu ter o meu carboidrato, meus vegetais, é uma comida saudável, isso não é talvez aquilo que você precise comer ao longo do dia. Talvez você precisa menos ou precise mais. Se você não passar com o profissional, você nunca vai saber. Tá? Por isso que é fundamental. Até o que você vai comer. E a gente falando de almoço e do jantar. E no meio da tarde, o que vai acontecer antes de dormir? Preciso de mais alguma coisa? Enfim, o que é a minha dieta ao longo do dia? Quantas calorias que eu posso bater? Quanto que eu tenho? Qual é o meu déficit? Quantas calorias? O nutricionista que vai falar para você. Por mais que todo mundo tenha um entendimento do que é comer bem ou não. Tem um monte de animais que comem só capim e é gordo. Um elefante não come gordura, não come carboidrato e é gigante, né? Tem que saber. Porque depende de cavalos, né? Come só capim e é grande, não tem que calcular direitinho, matematizar o negócio. É matematizado, né? Então chega numa aproximação, né? Um número aproximado daquilo que pode comer e chega mais próximo no resultado. Medicina é probabilidade, né? Então, se fazendo isso, você tem uma maior probabilidade de ter o sucesso. Mas voltando àquela pergunta que eu tinha feito agora há pouco, então o colega lá que está nos ouvindo e que quer começar um treinamento, aí vamos pensar em alguém que não tenha nenhuma doença, que não use nenhuma medicação, quer dizer, nenhuma é muita coisa. Uma pessoa que está com uma saúde razoável para boa, que ela pode procurar, como ela vai na academia, se inscreve, ok, já começa a praticar, ou o adequado é que ela procure um serviço de saúde, qual? Se não for possível, existe um outro caminho? O que você sugeriria em relação a isso? Se inscreva na academia, né? Se possível, se tiver condição, acompanhar com o médico do esporte para saber se não tem algum problema de saúde. Pelo menos uma consulta inicial. Uma consulta inicial. Como se fizesse uma avaliação preliminar. Isso, fala assim, que vai ter uma validade extensa. Isso, exatamente. Para entender se está apto ou não a fazer aquele esporte. Porque, só para a gente lembrar, na cidade de São Paulo, há não sei quantos anos atrás, talvez uns 15 a 20 anos, era obrigatório para você poder entrar numa academia, fazer um exame médico. Isso. Essa lei caiu, né? Não sei porquê, mas porque você sabe, a gente sabe, né? Existem doenças, que pode ter até mesmo levar um episódio de óbito, né? Uma morte súbita. Uma morte súbita, um mal súbito, simplesmente fazendo supino na academia. Então, um mínimo de avaliação, se você tiver condições, faça pelo menos uma consulta, uma avaliação preliminar, que preferencialmente pode ser com um médico do esporte, por exemplo, mas pode ser também com um clínico, com um cardiologista, com o seu médico de família. Uma avaliação relativamente simples. Um eletrocardiograma, em 99% dos casos, vai ser o suficiente. Já é o suficiente. Dificilmente a gente acha alguma grande doença ali em pessoa jovem ou
até o idoso que vai querer ir pra academia. Dificilmente, eu pelo menos nunca barrei ninguém de ir pra academia, né? Então... E com essa, não sei se posso dizer, moda ou que está em alta, suplementação. Todos precisam de suplementação? Olha, teoricamente, com alimentação você conseguiria já bater aquilo que você precisa de nutrientes ao longo do dia, né? Mas assim, quando a gente tem a suplementação, ela vai facilitar a sua vida ou até melhorar aquilo que tem no seu treinamento. Então, por exemplo, você precisa bater uma meta de proteína durante o dia. Você não vai chegar às 4 da tarde, tirar um bife no meio do trabalho ali e comer com as suas coisas mais normal do mundo, né? Não. Mas qual é essa meta, por exemplo? A sua, que você treina, quanto que é a sua meta de proteína? Conta pra gente entender quantos bifes de frango... Geralmente, para hipertrofia, que é o que eu busco, dá mais ou menos 2 a 3 gramas por quilo de peso. Então, 2 a 3 gramas por quilo por peso corporal, corpóreo isso. De proteína. Só de proteína. É. Então, se você pesar, vamos por 80... 240, 240 gramas de proteína. De proteína. E para você obter 240 gramas de proteína, em frango seria mais ou menos quanto? Meio quilo? Mais ou mais, quilo, né? 1 quilo? Cada filé mais ou menos tem 25 gramas, né? Cada filé 25, 10 filés então. Por aí. Então quer dizer que você teria que comer 10 filés por dia, se fosse frango, Isso. para só... para bater a pra proteína. bater a proteína sua sem passar do limite, né? É o mínimo para você conseguir Isso. manter o teu... Bom, isso eu falei 80 quilos, talvez você... Isso seria mais ou menos por aí a conta, né? Então você imagina, como você consegue comer 10 por dia? Difícil, 1 quilo né? de frango. Não, Como nem que vai comer puxando 1 quilo esse de do trabalho. Quilo. Nem um quilo de... E como é que... Aí o suplemento entra nessa conta para ajudar, porque ele é mais... É mais simples acessível, ali, né? tem uma rápida absorção. Então, pô, é mais fácil pegar um shake com uma proteína e põe a água, toma e tá tudo certo. Mas não né? é obrigatório, então é... Não é obrigatório, mas é um benefício, como o próprio nome diz, uma suplementação, algo a mais que você está fazendo. E que hoje em dia a gente vê, que o pessoal vê, já inverte essa ordem, né? Ela fala assim, quero treinar, quero ficar grande. Então, o que eu vou tomar? Exato. Aí você fala assim, pô, não... Que é o atalho, não né? Que é o atalho. É o atalho, né? Você fala, pô, não é bem assim, né? Nós vamos falar aqui sobre essa situação, mas atalho requer outras... Porque só às vezes que procura atalho, a gente vai explicar o que acontece, né, nessas pessoas, como é que funciona. E, por exemplo, para bater a proteína, no seu caso, 250 gramas de proteína a dia. Se você comer 1 quilo de frango, o corpo absorve as 250 gramas de proteína numa única refeição? Numa única refeição, não. Você tem que fracionar. Isso é fracionado ao longo do dia. Aí você extrapola a quantidade de proteína, o corpo ele não absorve tudo. Tem um limite de absorção de proteína que o corpo consegue? Isso de cabeça eu não vou saber responder. Sei. Então, por isso que geralmente o nutricionista passa a Várias divisões. É fracionado. Também você imagina se bater 1 quilo de frango ali numa Quem come 1 refeição, quilo de só frango? ninguém Não, come. nem dá pra não dá, Eu não posso dá. garantir isso. 1 quilo? Que é isso? Nem que seja 2 refeições, o corpo não vai conseguir. 120 gramas de proteína. Então, fora o restante que você vai comer, né? Então não é só a proteína. Isso é só da proteína, isso, né? Você vai comer o restante ali. Então isso é dividido. Porque isso nós estamos falando agora, gente, só para você entender, é para quem está fazendo um trabalho de ou seja, para cima, hipertrofia muscular. Quem quer crescer. Não vamos confundir com dieta. Quer dizer, é um tipo de dieta hipertrófica. É uma dieta, né? para hipertrofia. Porque dieta não é só para emagrecer, dieta é o que você come. Então, essa é uma dieta para hipertrofia. Então, 3 gramas de proteína por quilo de peso corpóreo, vai chegar nisso. A gente tem que falar agora há pouco que para emagrecer tem que comer menos, né? Mas mesmo assim também não vai poder faltar proteína, carboidrato. Por isso que precisa do nutricionista, para dar essa diretriz. Senão você pode ter outros problemas. Exato, quando a gente fala de dieta para perder peso, não é que você vai passar fome, não vai comer só alface, não é isso. Vai comer as mesmas coisas, arroz, feijão, legumes, carne, uma quantidade menor. E também você estava falando dos atalhos. Tem gente que já quer tomar suplemento e bater esse tipo de meta na suplementação. Suplementar mais do que comer. Exato. Assim, não sabem nem muito da meta de proteína, né? Que é simplesmente seguir o que eles estão fazendo de errado, tomar suplemento e achar que isso vai resolver. Então,
vai na academia, treina de qualquer jeito, não tem acompanhamento, não dorme direito, vai no final de semana encher a lata e fala, vou tomar, o que eu tomo? Eu tomo suplemento, tal, minha creatina, meu whey e tal. Isso não dá resultado, se fizer desse jeito, óbvio, né? E depois vai partindo para outros atalhos ali, no caso a hormonização, né? E acaba entrando nesse leque ali. Antes da gente falar sobre essa questão desse atalho dos hormônios, de bomba, etc., que a gente vai falar aqui, em relação ao treino em si, Rodrigo, antes de a gente entrar nesse assunto, a gente já falou então sobre a dieta, sobre o suplemento que pode ajudar também em alguns casos, porque não dá para comer 1 quilo de bife, mas e o treino em si? Como que você divide os seus treinos, por exemplo? Uma pessoa que tem alta performance aí nessa questão, como que são os seus treinos? Uma pessoa que está começando, como que seria isso? O que você falaria sobre isso? Essa questão do treino em si. Bom, são 17 anos já que eu treino, né? 17? 17 anos, treino desde os 14. E já passou por várias fases do meu treino, de treinar 3, 4, 5 vezes por semana, até treinar todo dia. Hoje em dia eu divido em 5, né? Então eu faço perna 2 vezes na semana, dividindo a musculatura na parte da frente, quadríceps em um treino, a parte posterior da musculatura da perna em outro dia. Treino peito, costas, ombro, né? Acabo dividindo peito e ombro, costas e ombro, também dividindo as partes do corpo, né? E um dia de treino para braço, né? Então é um total de 5. Quanto tempo dura cada treino? 1 hora. Não passa de 1 hora. Uma hora. Não precisa passar de 1 hora. Tem gente que fica 2 horas na academia, acho que vai ter... Eu não vejo necessidade. Acho que 1 hora na sessão de musculação é o suficiente. Assim, tem pessoas que têm um treino mais básico, um treino mais avançado, e vai dividindo muito pro objetivo. Tá, mas... no seu nós estamos falando de um treino avançado, né? Então, 1 hora para um treino avançado para o resultado alto. Isso, acho que 1 hora é o suficiente ali. O importante é saber dividir bem esse treino, né? Saber descansar também. Às vezes o melhor treino é você descansar. Então não tem um correto, assim. O que eu penso assim, o treinar todo o santo dia, 7 vezes na semana de forma ininterrupta, já não vejo benefício. Por quê? A musculatura ela vai cansar. O que a musculatura cansar? Você acordou um dia, tá com uma dorzinha no ombro. Você fala, pô, mas eu tenho que treinar 7. Você não tem descanso. Aí você vai fazer o seu treino. Essa dor ela piora. Então no outro dia tá piorando. Você vai pegar menos peso na academia. Começa a ficar aquilo na cabeça. Pô, tô com dor, mas eu vou treinar. Tem que treinar. Isso aumenta o risco de você ter uma lesão. Então essa dorzinha que você tinha no ombro pode virar uma ruptura de um tendão, né? O tendão pode partir. Então, e também fora que você não vai ter grandes resultados na hipertrofia, né? Então você tá carregando menos peso. Por causa da dor. Por causa da dor, tá diminuindo repetição. Então, eu não acho uma forma inteligente de porque provavelmente passou do limite. Passou do limite. Tal do overtraining. Isso. Treinou demais também. Treinou então, demais. O benefício do exercício ele existe, mas como tudo no mundo é dose, né? É dose. Muita dose de água até pode te matar. Então, muito exercício também não é bom. Também. Então, isso tem que ser tudo calculado para a sua demanda ali. Então, 5 vezes na semana de serve. 1 hora. Isso, serve para mim. O cardio eu tento fazer 1 vez na semana. Eu vou confessar que o cardio só pra sacanear. Porque se ele fala que faz 5 treinos de 1 hora, trabalha bastante, tem vários hospitais, falei, pra correr não sobra tempo. Até eu coloquei uma bicicleta na minha varanda pra tentar. Pra eu tentar. Até tava indo 1 vez na semana, mas eu troquei um dia de cardio por mais um dia na academia, eu tentando adaptar. Mas você faz cardio também? Faço. Tento pelo menos 1 vez na semana. Eu vou confessar que essas últimas semanas não tá indo bem. Mas também entra no programa, né? O cardio você pode fazer ali, se quiser fazer 10 minutinhos. Vai treinar, faz 10 minutinhos antes, 10 depois. Não tem problema. Mas você comentou que você começou a treinar com 14 anos. Eu já tinha ouvido isso daí. Eu comecei a treinar com 16 anos. Lá atrás, meu pai tinha falado... Cara, faz mal treinar com 16 anos, com 14. Boa Vai pergunta. limitar seu crescimento, vai atrapalhar sua altura. Tem alguma coisa Tem que esperar ter 18 anos. Legal, você tocou no assunto aí. Então, esse é um grandíssimo de um mito. Né? Não atrapalha no crescimento. A partir dos 6 anos de idade, quando a criança ela é capaz de responder a um comando, você já consegue iniciar um programa de treinamento.
obviamente, 6 anos de idade, 8, você vai fazer um treino de um adulto ali, sequenciar, treinar A, B, C e tal. É mais para entender como que é o movimento, carregamento de peso, fortalecer uma musculatura, dar um condicionamento. Mas não altera o quanto ao crescimento, tá? Você não Pelo contrário, pode até contribuir. Você melhora a musculatura, você não tem lesão na física, que é a parte responsável pelo crescimento nas articulações, né? Não tem tanto impacto na região. Até benéfico para a pessoa nesse período, até que nessa época geralmente está praticando mais esportes. A criança, adolescente está jogando bola, está jogando handball, então você tem essa percepção que você precisa ter um preparo físico, né, que você tem uma musculatura para fazer aquele esporte, com certeza se sobressai com os coleguinhas. Então o exercício de força é um mito que a pessoa não pode começar bem cedo, claro que desde supervisionada, porque os riscos, assim como qualquer coisa que envolva muita energia traz, mas guardados esses riscos e tomando esses cuidados, é possível começar desde que a criança consiga já obedecer comandos. Obedecer comandos. Isso, e o fundamental na criança é ter um profissional ali do lado. Isso, nesse caso, a gente falou aqui que você pode ir na academia sozinho se inscrever e pedir ajuda lá do monitor da sala, isso é uma coisa. Uma criança não, aí óbvio vai ter que estar muito mais monitorada de perto. E voltando à questão lá do cidadão que foi lá para academia, você estava falando, né? E depois a gente falou do seu treino e fugiu um pouquinho. Mas então, o ideal seria procurar um médico. Se não conseguir, vai direto para academia pedindo ajuda lá dos educadores físicos. Isso. E se precisar, eventualmente, alguma situação vai acabar precisando de um profissional de saúde, mas nem sempre, né? Como a gente falou que caiu a legislação lá, mas não é proibitivo se você não tiver um médico, obviamente você começar seu exercício gradativamente, na academia, mesmo as mais simples, tem alguém para te ajudar, né? Tem alguém para te ajudar. Isso é importante, dentro da academia, se ter um profissional que passe esse treino. Então eu entendo que tem academias que tem um profissional que está mais ali em cima e outras que fica uma coisa mais jogada, mas é a regra do jogo daquele local, né? Claro, você paga por isso e vai naquilo. Exato. Se você puder ter um personal ótimo, se não puder, vai dando o seu jeito. Isso. O que você não pode é achar que, não, eu não consigo academia. Não, isso não é verdade. Não, a partir de R$70 hoje, mensalidade. Consegue treinar. Tem até academia que é grátis. Se for em parque ali, tem... Também, tem cara, ar em casa, livre. flexão, agachamento, subir escada. Tem também. Não tem desculpa. Exatamente. A gente começou a falar de suplemento, bacana, suplemento para quem tem orientação, cumprimento de metas, bater proteína, caloria e etc. Quem toma suplemento e não faz esse treino, acha que vai contribuir, só que não tem um treino intenso para a necessidade de suplemento. Tem risco? Risco em si não, mas assim... Vai funcionar? Ó, se você tem o seu treino ali, né? E não tá tendo a proteína o suficiente ali, você não vai ter o resultado na musculatura, o crescimento da musculatura e hipertrofia. Então acontece, você não tem a dieta adequada e tá tomando o suplemento, você nunca vai saber se você tá batendo ou não a meta, né? Então pode ser que sim, pode ser que não. Só que se alguém não tá treinando o suficiente, ou para ela é suficiente, ela consegue treinar 25 minutos, mas não treina pesado e acha que o suplemento é uma via que vai dar resultado para ela. Ou seja, está tomando suplemento sem necessidade. Uhum. Existe casos assim que deve ser... Hoje em dia, com essa onda, o pessoal deve estar tomando suplemento. Mas suplemento não vai substituir a dor do exercício ali. Exatamente isso. Não vai substituir. E aí tá gastando dinheiro, tomando suplemento, colocando para dentro coisas que não vai ter. O suplemento vai ser só jogado para fora, vai até engordar. Isso pode engordar, esse é o negócio. Você tá tomando em excesso ali... Vai sobrar, né? Vai sobrar. Vai sobrar. O suplemento não faz a parte difícil. Quer dizer, difícil para quem não gosta. Eu também adoro exercício de força. Mas o suplemento não vai lá levantar peso para você. Só é uma comida em tabletes, né? Isso. Digamos assim, entre aspas. É algo a mais que você tá jogando ali. Uma proteína, creatina. E se você não tá tomando certo, você não sabe como que tá fazendo, você não sabe qual que é o resultado. Você não tem um parâmetro. Você tá tomando por tomar. A gente falou do whey protein. O whey protein é a proteína que você disse que é um modo facilitador para cumprimento de bater proteína no dia. Creatina está em alta. O que seria a creatina? A creatina é um aminoácido, né? Então, quando ele é usado para treinos de força ou
atividades que você tenha de tiro, por exemplo, uma corrida de 100 metros. Então a creatina, ela entra na via energética de atividades curtas, né? Então quando a gente tem... Nosso corpo ele adquire consegue fazer energia através de 3 vias. A aeróbica, a anaeróbia e a creatina fosfoquinase. Que é essa via da creatina fosfoquinase que vai agir a creatina, né? Então vias de exercício curto, como o levantamento de peso, uma corrida de 100 metros, algo mais rápido, que é nos primeiros momentos que necessita de energia que ela vai entrar. Então, esses primeiros 10 segundos, que dura o que é uma corrida de 100 metros, dura um exercício na academia que você precisa carregar, fazer uma repetição, 2, enfim, ajuda mais no ganho de força. Por isso que ela é muito comum o uso dela, né, que ela ajuda na força. E creatinina é bem estudada, é um aminoácido, um suplemento totalmente seguro, né, Rodrigo? Sim. Porque a gente, vamos dar um limite aqui para o nosso bate-papo. Então nós vamos agora ter a creatinina, suplemento, nós estamos falando de coisas completamente seguras, que são consenso, né? Creatinina é consenso. Creatinina acho que é um dos suplementos mais estudados no mundo, né, do exercício. É bem estudado, antigamente falava que dava problema no rim, renal, mas também não tem nada nada disso. E aí você vai procurar lá o teu nutricionista, o médico. Como eu disse, se você tiver condições de ir ao médico para isso, os convênios, para você que está ouvindo, por exemplo, eles têm também médico do esporte, né? Sim. Então você pode procurar para poder ter essa prescrição da creatinina. E é segura totalmente e faz diferença, né? Faz diferença. Agora, ela não faz mágica, né? Exatamente. Treinar muito. Não faz mágica. Usar creatinina. Só usar creatinina, só vai entrar creatinina e sair. Isso. Espero que saia, né? Isso que é importante saber a dose de alguém para calcular, né? E as regras, né? Tem um prazo. Quanto que tomar, quando que aumentar, se precisa ou não todo dia, precisa tomar todo dia mesmo se não vai treinar, né? De saber exatamente como e quanto que vai fazer. Anabolizante, bomba. Aí, agora ultrapassou a barreira da luz. Sim, não, agora ultrapassou a barreira do som. Foi para a velocidade da luz. Mas isso é um assunto... O que é anabolizante? Eu acho que essa é, assim, a gente falou então de tudo que é ótimo, né? Exercício, dieta boa, sono, disciplina, academia, suplemento, né? Legal, isso vale para todo mundo, acho que não há nenhuma dúvida sobre isso, consenso total. Aí vamos ultrapassar essa barreira, afinal aqui com profissionais de saúde e um podcast de saúde, vamos tentar explicar o que acontece nesse mundo, o que a gente não está aqui tomando nenhuma posição, só para a gente entender o que acontece, os porquês dessa situação. Então, anabolizante, aí a famosa bomba, né? Como que você quer perguntar sobre isso? O que é bomba? O que é esse tão falado? Então vamos lá, os anabolizantes são hormônios, né? A grande maioria derivados da testosterona, que é o hormônio que a gente sabe que ele ajuda no auxílio de ganho de massa muscular, né? E também pode ajudar com o emagrecimento, mas o principal uso para aumento da massa muscular, para ficar mais forte. Isso, em homens e mulheres, para ficar mais forte. O que acontece, como qualquer droga ou qualquer hormônio, você tem seus efeitos colaterais, né? Então, problema de tomar os seus efeitos colaterais, a dose, a indicação, né, algo como qualquer outra coisa que você for tomar, não é completamente seguro, precisa ter um acompanhamento, uma indicação, fazer a coisa da forma correta, né? Quando tem indicação para quais casos uso de anabolizante? Então, assim, teoricamente a indicação você tem para reposição hormonal, né? Quando a gente fala de estética em si, não é indicado. Porém, sabemos que no mundo que a gente vive tem gente que usa, né? Até no próprio esporte usam, fisiculturismo, pessoas do dia a dia que querem ter um resultado maior, mas assim, é mais pro déficit para aquela pessoa que não produz ou está produzindo menos, que precisa repor. Medicamente falando, se uma pessoa não está produzindo testosterona, você vai fazer teoricamente uma reposição e isso ok. Isso ok. Essa é a indicação. Agora, existe uma resolução há pouco tempo agora do Conselho Federal de Medicina que para estética, então, apesar de a gente saber que as pessoas usam, e é sobre isso que a gente quer falar aqui, o que acontece com essa situação? Então, que tipo de anabolizante exatamente, como que é administrado, quais são os verdadeiros,
por que todas essas controvérsias, né? O que faz mal? Como é que é? O que tem sido feito nesse ambiente, né? Do fisiculturista, por exemplo. Será que esses grandes aí, Schwarzenegger, Stallone, usam, não usam? Como é que é isso? Vamos lá, então, assim, desde sempre o problema dos anabolizantes é o quê? Você tem um fácil acesso para um mercado paralelo, né? Então, o que acontecia antigamente ainda acontece hoje, né? Você tem os famosos gurus que vão falar para você o que tomar, como adquirir, sem ter passado por um médico, sem ter uma necessidade. Então, são doses de, tipo assim, cabeça deles ou de experiências com outros atletas que falam assim, ó, toma tanto disso, aqui, não sei o quê. Se você ficar com tal problema, toma essa e aquela, tal. E a gente sabe que isso é fadado ao fracasso. Vai dar resultado? Como o camarada vai ficar mais forte? Vai, óbvio, você está colocando testosterona no seu corpo. Porém, será que isso é seguro? Não vai dar complicação? Será que tudo isso das complicações, das polêmicas que a gente vê no dia a dia, vem derivado disso ali? Uma pessoa enxerga esse mundo, né? Então, talvez. A gente sabe que a pessoa ela consegue adquirir. Né? Academia. Consegue ir atrás desse tipo de coisa. Com outra coisa ilícita, as pessoas elas vão. Não, tem países que é liberado. Eu tive um tempo atrás na América Central. Então, tem países que você tá lá na farmácia, você passa, tem Deca, Durateston. Você vai comprar na farmácia. Tem as que vendem na farmácia, que o Deca. Aqui também tem, tá na farmácia. Vende. Mas tem as que não estão ali. Mas nesses lugares é liberado também, às vezes. Você tem outras que você simplesmente compra na farmácia. Vai liberado sem prescrição médica? Comprar direto no balcão? Tudo fora do país? Não, no Brasil não. No Brasil é tudo com prescrição. Você tem uma prescrição para te passarem. Então, mas o pessoal deve conseguir comprar pela internet, por exemplo. Dá um jeito. Sempre dá um jeito, né? Então o problema é a pessoa ela cair nesse mundo, né? E começa a dar complicação. Talvez fazendo com o médico você diminua as complicações. Que é o que às vezes pode estar acontecendo, que a gente não sabe. Que é o que pode acontecer ali, né? Você tem um monitoramento maior, você diminui as probabilidades de risco, porém, quando a gente fala a parte estética, não tem uma indicação. Fala, se o nível de testosterona é normal, você tem uma vida normal, eu vou te dar uma testosterona para você ter um resultado mais rápido ali. Não tem uma indicação, tá? Então, esse que é o grande problema. Você sabe que vai ter resultado, que você pode controlar aquilo, você pode monitorar mais de perto, você está minimizando qualquer tipo de risco. Então, bomba é testosterona, é isso? Anabolizante, testosterona. Hormônios, basicamente testosterona, hormônios que vão te dar resultado quanto parte muscular. Basicamente é a testosterona e seus derivados. Tem o ato somente no muscular ou tem algum outro ponto que é atingido? Então, também com o coração é um músculo, acaba afetando também, né? Você pode mexer na parte do colesterol, geralmente você tem um aumento no colesterol, nas enzimas hepáticas, TGO, TGP, ele acaba dando uma aumentada também, acaba mexendo de uma forma global. Também parte testicular, no momento que o seu corpo não está produzindo menos testosterona, porque você está colocando uma testosterona que é fora do seu corpo, o testículo tem a tendência a atrofiar, certo? Então, entra todas essas modificações. Tem um conjunto da obra, não é só uma coisa direcionada para o músculo ali. E isso aí, de alguma forma, vai acontecer com todos os usuários. Mais ou menos. Mas vai acontecer com quase todos, ou todos. Isso, como você está jogando na probabilidade, né? Então, quanto mais você usar, maiores as chances. Com uma dose muito mais alta, maior a chance de você ter algum problema. Por isso que assim, a gente não sabe o quanto que se deve usar. O que é uma dose de testosterona que você está fazendo a mais para uma pessoa que é normal? Até onde você pode chegar? E o que seria o normal? Então, isso que eu ia falar, isso não existe um estudo científico que fale sobre isso. Até quando você, teoricamente, estaria falando em reposição, ou é bomba. Então, da reposição, você tem que ter o déficit no exame, o déficit clínico ali através dos números, né? Então, uma pessoa normal sem sintoma, não faz sentido você
Você dá Mudar o número. Mudar o número. Mesmo que esteja lá no limite inferior, sem sintomas, não vai passar de 300 para 700. E você jogar em doses suprafisiológicas, essa que é a discussão. Então, se o limite é 800 da normalidade. Essa é a grande discussão. Passar em doses suprafisiológicas. Suprafisiológicas, quer jogar para 1.000, 2.000. Aí que começa a discussão. Isso. E esse pessoal que são os bombadões aí, fisiculturistas, quanto que eles chegam de testosterona? Tem ideia? Vai 2, 3 para cima, por aí vai. Infinito eu 2, 3 o leio. quê? 2, 3 mil. 2, 3 mil. 2, 3 mil. Quando o normal seria... Até 800, se eu não me engano, até 800, vai Sim, falhar a mas memória. de 300 a 800. por então, aí. o cara vai a 3, 4 mil. Vai jogando ali pro 5 alto. vezes mais do que o normal. E isso vale para, na verdade, qualquer coisa no nosso corpo, né? Desde o sódio ou de qualquer, ou da hemoglobina ou do colesterol, qualquer coisa alterada, né? Que saia da faixa fisiológica vai te causar dano. Vale para testosterona também. Vale então, também. Isso acho que é óbvio. E nós não estamos aqui discutindo valores, né? Nós estamos só explicando o que acontece. O que acontece, exatamente. É. E o que eu vejo assim, qual é o problema que eu vejo hoje em dia? O pessoal do fisiculturismo, eles falam abertamente, eles usam. Então, de como que fazem, o como quanto... que eles compram, né? Não sei. Mas eles, se você procurar um podcast na internet... Sim, tem vídeos, podcasts, falam isso todo mundo sabe. Falam abertamente. Qual que é o medo? Eles são grandíssimos atletas. Meu. O que eles fazem, acho que nenhum esporte faz. O problema é a influência que acaba acarretando no pessoal que está começando, no leigo. Que eles passam a pensar que o caminho é esse. Começou a academia mês passado, daí quer ficar grande igual eles, vai comprar suplemento, tomar bomba e aí é a furada. Isso, já vem com esse pensamento ali, pô... Já quer ir pro atalho, né? Já quer ir pro atalho e não quer seguir tudo aquilo que a gente falou anteriormente aqui, né? Ou que esses caras seguiram, que treinam há 20 anos, Isso. disciplinados, comem regrado, treinam pesado. E sinceramente, eu acho que... bem como pessoa agora, mas se essas pessoas usam, se eles usam e eles estão fazendo uso, sabendo de todos esses riscos, liberdade. É aquele negócio, né? Então, pô, o cara vai tomar uma cerveja, você sabe que ele pode ficar embriagado, né? Mesma coisa. Toma 1, 2, não, tô bem. 3, 4, nada, o negócio desanda. Sim, fumar também, por exemplo. Exatamente. Então, uma coisa que vai se testando o seu corpo, tá? Vai se testando, para um funciona de uma forma, para um funciona de outra. Né? Então, e é importante você ter informação de que isso pode te acarretar, que você tem várias formas de se aprofundar nesse assunto para você saber como é exatamente. Agora, daí para você procurar na internet, comprar lá na academia, gurus, você falou, por exemplo. Os gurus, Isso não tem como você, teu pai ou tua mãe ou um amigo te puxar pela orelha que não vai adiantar, né? Tá cada um tem a sua responsabilidade. Isso, exatamente. É igual fumar, usar drogas ou beber. Né? Não tem dose segura de nada disso. Nada disso. Cigarro não existe dose segura. É um cigarro já vai te destruir. Para cada um serve de uma forma. Exatamente. Né? Ficar se testando ali que não mesma traz coisa benefício. Vale para a bomba. Certo? Sim, guardadas as sim. devidas proporções. Só que pensa que o cara, por exemplo, que fuma há 30 anos, né? E é isso, são discussões. Sempre tem aquela história. Minha avó viveu até os 90 anos fumando um maço. Então, é a raridade, é a curva de Gauss, né? Ela é a raridade do museu que deu certo. Igual você pegar esses exemplos que eu falei. Se você se basear só nesses grandes ícones aí, né? O Schwarzenegger tá com que idade, por exemplo? 70 e pouco, é. 70 e pouco, vocês viram ele treinando? Dá uma procuradinha aí. Ele treina como um cara de 20, né? Tem o documentário dele, saiu agora. O Moisés estava falando, tá assistindo. Demais. É demais. Disciplinado e sucesso em tudo que faz. Exatamente. O cara foi até hoje um grande atleta, meu. Sim. Então, mas ele sempre fez. Grande atleta, um grande ator, grande empresário, bom, enfim, pessoas de sucesso. Pessoa de sucesso. Não dá pra querer quem começou agora na academia ou qualquer outra coisa que atingiu alguém dessa envergadura. E acho que tem uma pergunta também de quem tá ouvindo: o Schwarzenegger usa anabolizante? É óbvio. É verdade. Claro, né? Não sem tamanho, não tem como ficar daquele tamanho. O próprio documentário, ele fala ali no auge dele que eles começaram a usar ali, faziam ciclos, tá ele mesmo falando, né? Então,
Para chegar naquele nível, ele teve tudo antes, vejam bem. Ele fez tudo antes, ele tinha dieta, tinha um treino pesado, tinha um acompanhamento, tinha uma suplementação. Ele precisou lançar a mão e usar anabolizante para chegar num nível maior que é no Como isso no foi de médicos, independente disso ser certo ou ser errado, mas é o que aconteceu. Foi o caminho que ele trilhou ali. Nunca fez o contrário. Não adianta você falar assim, pô, vou tomar uma testosterona, mas eu vou continuar indo na balada, vou beber, vou na academia, vou pular meu almoço, fazer o treino de qualquer jeito. Não vai dar resultado, você está se prejudicando. É esse que eu vejo hoje em dia que me dá medo, é isso, né? Se a pessoa inverter o caminho das coisas, né? E lembrar também que é o que você acabou de falar, que aquele vovozinho que fuma e viveu até os 100 anos, ele é uma exceção. Aí você olha hoje lá para esses campeonatos, por exemplo, como eu disse, não falando bem ou mal, mas você acha um campeonato lá de halterofilismo, de homem, de mulher, você vê, parece que tá tudo ok, né? Mas você tá mirando só num fato. Precisa investigar muito mais, saber muito mais para entender que não é... Para aqueles deu certo, talvez, mas para outros não deu, né? E outra, então, é a vida, é a profissão da pessoa, é atleta de alto nível, tem uma equipe por trás, é a decisão dele, é totalmente diferente. É dedicado exclusivamente a isso, né? Então não dá pra gente querer comparar com por eles. Por exemplo, para você que está ouvindo também, no esporte profissional, esporte olímpico, todas as ligas sérias de qualquer tipo de esporte, tudo isso é proibido. Proibido documentalmente. Existem entidades que cuidam. Como chama a entidade? Agora eu me esqueci. WADA. WADA, com W. Então a WADA, ela regulamenta todas essas drogas. Se o atleta que pleiteia lá essa competição, se ele for pego com qualquer uma dessas coisas, entre muitas outras, até às vezes Cara, Neosaldina, se eu não me engano. Neosaldina tá porque às vezes causa um pouquinho de benefício em relação a outro atleta, então tudo isso, anabolizante, bomba, é tudo proibido. Ah, mas e esses campeonatos outros aí de alto... Não, eles não são esportes olímpicos, né? Não entra como esporte olímpico, por isso que não entra no comitê. Não tá em comitê olímpico, não tá? São coisas separadas, igual o UFC, por exemplo, não tá nisso, não tá nessa regra, né? Isso. Agora as outras são, se o cidadão é pego no doping, ele tá banido por não sei quantos anos. Pra quem é mais velho, lembra lá aquele jamaicano que corria 100 metros, que bateu o recorde, eu não esqueci o nome dele agora, e perdeu a medalha pelo doping. Pelo doping, né? Teve o cara o ciclista também. Também, esse Lewis, né, da volta da França. E o Armstrong, Isso. A Maureen Maggi, ela perdeu uma Olimpíada, que ela... Mas ela também foi de doping? Ela passou um creme ali que tinha alguma coisa com... um creme cicatrizante. Tinha alguma coisa... Diz ela, né? Que era alguma coisa derivada de testosterona ali, pegaram, não participou da Olimpíada, foi no ciclo seguinte, aí ela ganhou, acho que ganhou uma medalha, se eu não me engano. Isso, e essa história da volta da França, que o Lewis ganhou várias vezes, né? Um absurdo as coisas que ele fazia. Ele se automedicava, ele levava soro durante a corrida, lembra isso? Para poder tentar disfarçar depois o doping, o exame, para tentar diluir o sangue, que ele fazia aquela de hemoglobina, né? Então ele se auto-injetava sangue, aí ele tem mais hemácia, e aí ele tem muito mais oxigênio que o colega, daí fica injusto. Tinha muito mais fôlego ali, conseguia ir mais longe. Aí ele vai mais longe, cansa muito menos. Pesquisa aí pra mim, Lucas, o nome do jamaicano que ganhou 100 metros, bateu o recorde. Uma coisa, esqueci. Aí vocês me falam aqui. Eu acho que é Ben Johnson, né? Não tô querendo falar Ben Johnson, que eu não tenho certeza. É Ben Johnson, né? Isso, canadense. Não, mas ele é jamaicano. Ele corria pelo Canadá, Então, Ben Johnson, agora, quando você vê... Ele bateu o recorde de 100 metros. Se você vê... Quando você vê o Ben, você já tem certeza que é bomba. E aí, dá diferença muito grande em performance. Muito grande. E então, tudo isso que nós estamos falando para o seu entendimento, né? São escolhas. O atleta que está dentro dessas entidades que são olímpicas, ele jamais pode pensar nisso. Porque às vezes uma simples medicação para rinite pode já ser pega. Imagina um doping de um anabolizante. Nós falamos dos colaterais que ataca a possibilidade do coração... Fígado, tem algum outro?
Colesterol também acaba atacando, né? Que influencia na parte do coração. Tumores de próstata também. Aumenta chances de tumor também. Maligno da próstata. Mas é isso, que nem estava falando, né? Não é para todo mundo, senão esses todos aí também não estariam mais entre nós, Isso. né? Mas também tem que saber que existe, que é isso que acontece, Você né? tá correndo o risco ali de ter qualquer problema. Ainda não tem, talvez um dia tenham estudos que digam para lá ou para cá, né? Sim. Ou um substituto, alguma coisa que justifique ter o uso mais seguro. Hoje não é 100% seguro, mas como a gente falou, existem outras coisas também que não são seguras, né? Acho que vai ser uma coisa que nunca vai ser completamente seguro, mas tem margens para a gente diminuir as probabilidades de ter insucesso, né? Então, com um bom acompanhamento. Peraí, pode falar, Ben Johnson. E um da equipe do Bolt. A um da equipe do Usain Bolt também foi banido. Desclassificado. Tá bom. Não, mas é que o Ben Johnson é bem antigo, né? E foi muito simbólico. O caso recente foi o do Bolt. Legal. Também foi banido, né? Legal. E aí é isso, tem que ter essas punições, porque não dá pra ganhar vantagem no outro nesse tipo de situação. Exato, você imagina a situação, você treinou o ano E inteiro, o outro... vai lá o cara que não treinou tão bem quanto você tomar um negócio a mais Não, e a diferença é ganhou. muito grande. Muito grande. A diferença é muito grande, muito grande. Você usar aquela duração curta e em uma hora você vira o super-homem, né? É. E acabando o efeito, você é uma pessoa, né? Isso é justo. É isso aí. E aí, Moisés? Aprendeu bastante? Bacana demais. Muito bacana o assunto. Infelizmente passa rápido demais. Aprendi muito também hoje. Espero que você tenha aprendido. Grande Rodrigo, palavras finais sobre o seu assunto. Que mensagem você deixa aí para quem está nos ouvindo? Diga lá. Bom, quero passar para vocês aqui nessa conversa que assim, não procurem os atalhos, né? Tem todo um caminho a ser construído para emagrecer, para ficar mais forte. Siga os passos. Querer, comer bem, descansar, sabe, fazer um treino com inteligência, ter uma suplementação adequada para você ter os resultados que você queira, né? Então acho que é fundamental entender que nessa vida, para tudo, né? Você não tem atalhos, tem que fazer aquilo que vai dar o resultado ali concreto, né? Então seguir, entender que o esporte é baseado nisso, né? Sensacional. Grande Dr. Rodrigo Pastore. Como encontrá-lo vai estar aqui embaixo. Obrigado mais uma vez você por nos acompanhar. Compartilhe, espalhe saúde. Pode, doutor, se inscreva nos canais. Siga-nos em todas as redes. Moisés, mais uma vez, obrigado. Doutor Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Obrigado. Até a próxima. Fique bem. Até o próximo episódio.